em Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Obrigado, Gabriel, Patrícia, pastora Dayana, pelo convite para estar compartilhando. Vocês sabem que já tem um tempo que eu tenho me esquivado disso, né? Que eu tenho deixado mais com vocês mesmo, mas chegou a hora de compartilhar. E tem uma temática que me foi proposta, que foi a seguinte: o título, Preparados para o Próximo Nível. Não ficou muito claro se era para o próximo nível. E assim, eu fico tentando, assim, nesse culto de jovens, tentar fazer uma abordagem mais jovial, alguma coisa. Pode não parecer, mas eu já fui jovem há algum tempo, né? E eu era conhecido por ser o mais gaiato da minha turma, queridos. E hoje eu, na faculdade, de novo, que eu estou estudando, eu ainda continuo sendo meio gaiato lá, ainda, brincalhão. Sempre gostei muito de brincar e tudo mais. E eu gostava de brincar de videogame na minha adolescência. E tinha uns... Quem já jogou Super Mario, levanta a mão assim para eu ver. Esse daqui. Olha, algumas pessoas já jogaram. Tinha a fase da estrelinha, você lembra das fases da estrelinha? Eu me sentia muito realizado em conseguir passar naquela... abrir todas as estrelinhas. Aí tinha um outro jogo que eu gostava também, que era o Donkey Kong. Quem já jogou Donkey Kong, levanta a mão assim. E tinha as fases difíceis do Donkey Kong. Uma específica que era bem difícil, que eu achava... era que ele entrava naqueles carrinhos de mina, aqueles carrinhos de ficava pulando, que tinha que pular e tudo mais. Tinha uma fase que era bastante difícil. E o outro jogo que eu gostava também, tinha o Sonic também, na minha época que eu tinha o Mega Drive, e o Sonic tinha a fase da água, que tinha as bolinhas que ele tinha que respirar, e era uma fase bastante difícil também. E aí eu tentando fazer um paralelo aqui, de passar para o próximo nível, ou para passar de fase, ou refletir um pouco, sei lá, eu fiz um paralelo com um jogo de videogame também, de passar para a próxima fase. Faz de fase, né? Eu ainda jogo um League of Legends, ou, por exemplo, o Counter-Strike também. Não é muito de passar de fase, né? É um jogo ali e tal, não tem tanto de passar de fase. Mas eu acho que vocês entendem a ideia de passar de fase. De estar numa fase, aquela fase tem uma série de desafios, e você conseguir passar daquela fase para o próximo nível, e que o nível melhor, o próximo nível é melhor, é mais emocionante, é o ideal você avançar de nível e não você ficar no nível que você está. E aí eu me lembro, por exemplo, do Peter Pan. E uma das características do Peter Pan é que ele não queria passar para o próximo nível. A característica do Peter Pan é que ele não queria passar de fase. Ele queria ser uma criança o resto da vida. Sei lá se ele tinha 300 anos, já viu? Já pensou? Ser um adolescente com 300 anos de idade, e às vezes a gente alguns passam por isso na vida, de não querer passar de fase. Mas passar de fase é necessário. Imagine uma criança que deu 9 meses e não quer sair da barriga. Então isso é um problema, na verdade. Tá certo que demanda um tempo para você passar para a próxima fase. E nem sempre essa passagem de fase ela é tão simples e objetiva. Por exemplo, eu brincava com meus colegas quando nós fizemos 18 anos, né? Fomos se apresentar lá no ano que fazia 18 anos, fomos se apresentar lá no quartel. Aí, gente, aquela brincadeira, agora você já pode ser preso, né? Cuidado! Eu com 17 anos e 11 meses ainda pensava em cometer um crime, porque naquela época eu ainda poderia cometer um crime sem ser preso. Com 18 anos as coisas já mudariam e tudo mais. Então a gente vai mudando de fase. Então, e aí quero trabalhar com vocês 5 pontos especificamente. Olha a quantidade de pontos para nós refletirmos a fim de podermos passar para a próxima fase. A pergunta muito motivacional: quem quer ir para o próximo nível? Diga assim, amém. Né? Pode ser para o Gabriel. Gabriel, Deus quer te levar para o próximo nível. O nível além de vitória, de realizações, ou do seu mindset. Vai ter um upgrade, vai ter um download, vai ter um F5. Tá, vamos lá, mas de passar para a próxima fase. Então tem sim, mas como um referencial teórico inicial, 1 Samuel, capítulo 16, eu falei o versículo ou não? Capítulo 16, versículo 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e veio. E ele veio.
Falando de Davi aqui, né? Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Devia ser parecido comigo, assim, queridos. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Resumindo aqui um pouco a história. Deus estava em busca do novo rei de Israel. Saul havia sido rejeitado pelo Senhor. O profeta Samuel vai até a casa de Jessé, a fim de um dos filhos do Jessé se tornar o próximo rei de Israel. Na hora que o profeta Samuel vê Eliabe com 42 centímetros de bíceps, 1,89 m, louro alto, procura-se. É esse cara que vai ser o próximo rei de Israel. E aí Deus fala com Samuel: cara, não é assim não. O homem vê de um jeito, Deus vê de outro jeito. Olha lá todos os filhos de Jessé, e Samuel pergunta: Jessé, tu não tem mais nenhum filho não? Só esse daí mesmo? Ah, eu tenho um, Davi, está lá no campo pastoreando ovelha. Mas não deve ser ele o que você está procurando não. Não, só vamos comer aqui, vamos jantar, almoçar, só depois que ele chegar. Davi então chega, é trazido. Deus fala com Samuel: esse é o novo rei de Israel, é quem você vai ungir. Aí um adolescente, talvez 15, 16, 17 anos, e ali, para um adolescente, o Senhor faz um chamado sobrenatural para ele passar para o próximo nível. Olha aí, casou com o tema ou não casou com o tema aqui? É ou não é? E eu acho isso incrível. Eu não menosprezo a fé desses que estão aqui, nem dos mais novos que estão aqui. Cadê o Edward? Como é que é o nome da menina Oi? A Vitória. Tem a Vitória, mas tem também a da Nicole. É a Vitória, é a Nicole. Você está ali, mas está ouvindo. Então, assim, às vezes, nessa hora, nesse contexto aqui, Deus te toca, Deus te abençoa e Deus te chama para algo sobrenatural. E eu repito, de quantos pastores na adolescência e missionários tiveram na sua adolescência e juventude o chamado para um próximo nível, para algo diferente. Aí vem aqui as lições que a gente tem que aprender para avançar para o próximo nível. Primeiro tópico aqui: aprenda as lições do nível que você está. Normalmente quando você passa de fase, a próxima fase é sempre mais difícil, não é, Marcos? Normalmente é mais desafiadora. E aí Davi tinha um chamado para o próximo nível, sim, mas ele tinha que aprender umas lições naquele nível que ele estava. Então, no nível, no mesmo nível de hoje. Então, eu sempre pensava o seguinte: Deus, hoje quando eu estou passando por umas provações, coça a cabeça, Deus, eu quero aprender as lições desse nível, que eu quero ir para o próximo, porque eu não quero ficar reprovando e sofrendo isso daqui. Eu quero aprender o que eu tenho que aprender nesse momento, para eu passar para frente. E Davi, naquele momento, ele tinha que aprender, naquele primeiro nível, aprender a cuidar de ovelhas, aprender a lutar, aprender a lidar com decepções. Nessa sua fase da sua vida que nós estamos aqui, você vai ter que aprender a lidar com decepções. Sabia que às vezes nessa fase, a gente pensa que os nossos amigos são os melhores amigos, que nós vamos morrer com esses amigos e ele vai ser amigos para sempre. Até que um amigo te trai, te decepciona, e você começa a concluir: pessoas nos decepcionam. E às vezes você vai ter que aprender a duras penas. Mas você, para amadurecer, infelizmente, a gente precisa de decepções, de sofrimentos, de algumas lutas. Por exemplo, a traição do próprio Saul, do rei Saul com ele. Naquele nível, Davi tinha que aprender a depender do Senhor. E eu te pergunto: você já aprendeu isso? A depender do Senhor? Porque você tem o seu pai que traz a sua provisão para você, você tem a sua mãe, você tem o seu trabalho e tudo mais, mas a sua confiança principal não deve estar nessas pessoas, ou no seu trabalho, ou no seu talento. A sua confiança maior tem que estar no Senhor. Às vezes a gente se acha inteligente demais, muito competente, muito capaz, eu sempre fui virador, eu sempre faço e aconteço, e tem uma tendência sutil da gente querer confiar em nós mesmos. Mas precisamos aprender a confiar e depender do Senhor. Davi precisava aprender a louvar em meio às lutas. E eu não sei se você já fez isso. Eu quero te ensinar
uma manha do aranha, para você no momento da dificuldade extrema que você tiver, Carol, no momento mais difícil da sua vida, na sua pior crise, que Deus abençoe que você nunca tenha, mas se um dia você tiver, você aprender a trancar a porta do seu quarto, ligar uma canção de louvor, se ajoelhar e ali você louvar ao Senhor, sem ninguém olhando, mas você aprender a louvar ao Senhor em meio às dificuldades. Há o hino do Voz da Verdade que diz assim: nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. Legal? Às vezes na hora difícil é que então você vai ajoelhar lá e vai cantar as notas mais lindas. Na hora então sim, Davi tinha que passar por isso. Talvez você não aprendeu isso, mas se fechar a porta sem ninguém olhando, e ali você, em meio à luta, cantar as notas mais lindas, só para Deus ouvir, aprender a persistir, aprender a servir. Então isso, aprenda as lições do nível que você está. 2, descubra onde você está errando. Descubra, segundo tópico, descubra onde você está errando. Atos 9:4, Jesus aborda Paulo. Paulo, por que me persegues? E Paulo coça a cabeça, quem é o Senhor que eu estou perseguindo, que eu não sei? Ele não sabia, ele estava errando, e não percebia o seu erro. Pedro, não, eu faço e aconteço, eu jamais vou te negar, Jesus. Não percebia a sua vulnerabilidade. Tem uma época da nossa adolescência, da nossa juventude, que a gente está tão crente, que a gente pensa que nós nunca vamos pecar. Se apareceu Satanás, a gente expulsa ele em nome de Jesus, a gente não anda, a gente levita, os levitas levitam. E a gente pensa que nada vai, jamais eu te negaria, Jesus. E aí vem a importância de você perceber a sua vulnerabilidade. E Pedro, nessa fase da vida dele, depois dos 3 anos de Jesus, após negar Jesus, então ele baixa a cabeça e percebe que ele era alguém vulnerável. Os discípulos, igualmente, estavam errando, cada um querendo ser melhor do que o outro, orgulhosos. Jesus chama eles, o que vocês estavam falando no meio do caminho mesmo, hein? Traz a criança aqui. Colocou a criança no meio. Aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Aquele que quer ser o maior, seja como uma criança, então. Jesus ministrando orgulho, estava muito orgulhoso, cada um querendo ser maior do que o outro, cada um querendo ser mais bonito do que o outro, mais talentoso do que o outro. Então a gente precisa refletir isso, onde é que eu estou errando? Davi, ele errou, quando ele peca, com Batseba e tudo mais, com Urias, ignorando os seus pecados. E é um divisor de água na vida do cristão, quando ele, enfim, se percebe pecador, e quando ele está inerte, que não lhe percebe o pecado, e o pecado é indiferente, talvez ele não seja salvo ainda. Na verdade é um indicativo disso. Mas quando você tem uma experiência genuína com Cristo Jesus, o seu pecado lhe salta aos olhos. 2, descubra onde você está errando, para que você possa passar de fase. O tópico 3 era peça ajuda, que a gente já antecipou. A gente precisa aprender a pedir ajuda. E eu ministro aos pastores, os pastores têm dificuldade de pedir ajuda. Quantos casais têm dificuldade de pedir ajuda? Só que pedir ajuda não é uma fraqueza, na verdade é sinal de maturidade e de inteligência. Ao pedir ajuda, eu ia até projetar uma imagem, onde um meme que eu vi, Jesus me ajuda a passar de fase. Vocês já viram esse meme? E está Jesus com o joystick do Super Nintendo, já viu, Marcos, esse? O Marcos é um cara muito com conhecimentos gerais, né? Um cara muito prendado aí. Então, você tem que aprender a pedir ajuda para Jesus, para os pastores e para os colegas também. E você compreender que alguns colegas vão te pedir a sua ajuda e cabe a você ser uma referência para eles. 3, peça ajuda. Tem hora que você não está conseguindo passar de fase e literalmente você
pede. Eu sei que eu estava querendo subir de elo no LOL, e aí eu pedi ajuda para o Vinícius, e depois que eu comecei a jogar duo com ele, a gente caiu mais ainda, queridos. Nunca mais joguei com o Vinícius. Peça ajuda para a pessoa certa, não peça ajuda para o Vinícius, se você quiser subir de elo. Não é brincadeira, é brincadeira. O Vinícius, sem mim ele dá certo, mas comigo não dá certo, mas acontece. 4, esteja determinado a passar de nível. Eu quero passar de nível, vou passar de nível sim. Filipenses capítulo 3, 12 a 14, Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para adiante. Está certo que o passado, você rememora o passado, você lembra do passado. Eu tenho muita lembrança boa do passado, sabe, queridos? Mas assim, eu não posso ficar preso no passado. Teve anos que já se foram, não voltam mais. Tem coisa daqui para frente, eu tenho que viver o que tem daqui para frente. A gente tem que ter essa determinação. Não, eu vou para o próximo nível. Está certo que minha 5ª série foi boa demais, a 7ª série foi maravilhoso. Eita, meu 2º grau que foi maravilhoso, eu era feliz e não sabia. E depois que você termina é que você vai descobrir o tanto que era bom. E depois você termina a faculdade, quando a faculdade era bom demais, agora eu já formei. Mas agora já era, eu esqueço do passado e vou para a próxima etapa que Deus tem para a minha vida. Lucas 9:51 fala de Jesus decididamente, resolveu decididamente ir para Jerusalém. Então falou, vou para Jerusalém, já era, meu tempo aqui já deu, agora eu vou para Jerusalém. E aí eu acho interessante essa ênfase de Jesus estar decidido a ir para Jerusalém, decidido a ir para o próximo nível. E aí, 5º tópico, tenha coragem para enfrentar o próximo nível. Sabia que às vezes a gente tem medo do próximo nível? A gente tem medo, tem gente que tem medo do próximo nível. Qual é o próximo nível para a sua vida hoje? Aí a gente fala o acadêmico, o intelectual, o social, emocional. E eu quero convidar você a ler Atos. A Letícia, coloca aí para a gente, Letícia, rápido, Atos capítulo 20, versículo 22, olha lá. Atos. Agora, compelido pelo Espírito, vou para o próximo nível, sem saber o que me acontecerá ali. Próximo. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte que me esperam prisões e sofrimentos. Eu, hein? Eu que não quero ir para esse próximo nível. Você vai querer ir para esse próximo nível, querido? Só vai quem é missionário mesmo. Eu acho que ele estava indo para Jerusalém para casar. Todavia não me importo, nem considerar minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele tinha um próximo nível, e era duro, mas ele estava determinado, decidido a ir para o próximo nível. E aí eu quero falar de alguns níveis próximos que você pode seguir. Tem gente que está no nível do solteiro e quer ir para o próximo nível, que é o casado. Eu casei com 21 anos. Quem aqui tem 21 anos ou mais e ainda é solteiro aqui? Então, tem alguns aqui. É um desafio, né? Do solteiro para os casados. E aí a gente fala, pastor, está falando de casamento para o pessoal tão novo. E eu sempre gosto de contar a história do meu irmão, que conheceu a Dinda, e eles começaram a conversar. Acho que ele tinha 16 anos e ela tinha 13 ou 14. E estão casados, ele já vai agora, está com 52 anos. Qual é o ponto que eu quero chegar? E repito, já falei isso em outras ocasiões, de com 13, 14 anos você toma uma decisão que te afeta para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Olha aqui como é que isso é sério. Eu tenho vários colegas que começaram a namorar com 15 anos, com as meninas 16, e estão casados até hoje. Então assim, como é que as coisas são sérias de fato? Existe o que está no nível do desempregado e quer ir para ser um empregado, ter o seu trabalho. E diz que o seu Madruga foi procurar emprego e voltou triste para casa. Vocês viram essa história? Porque ele encontrou. E às vezes você quer trabalhar e você consegue o trabalho e depois descobre que trabalho dá trabalho. Então assim, ficar desempregado é ruim, mas quando você vai trabalhar também você descobre que também não é nenhum mar de rosas também. Eu quero ser policial militar. Vou fazer o concurso, é uma sonho, beleza, mas chega lá, tem uns desafios também. Tem uns desafios. E às vezes você está no grupo dos sedentários e você quer ir para o próximo nível, que é o nível dos shapeados.
dos ativos, daqueles que não são sedentários. Você está, às vezes, no grupo dos desanimados, e você quer ir para o próximo nível, que é o nível dos animados. E tem o nível dos que não fazem nada, e você quer ir para o nível dos que ajudam, dos que fazem alguma coisa. Tem o nível dos descompromissados, e pode ir o nível nível dos comprometidos. Tem o nível dos imaturos na fé, que não tem percepção espiritual, que não entende o porquê de estar aqui, que está aqui é simplesmente um lugar para estar, é só uma diversão, alguma coisa divertida, sei lá, mas que é muito mais do que isso. E você querer sair, ter coragem para sair do nível dos imaturos da fé para aqueles que têm maturidade espiritual. Sair do nível da frieza espiritual, onde não tem nenhum entusiasmo, onde não tem ânimo, para o nível do fervor espiritual, onde as coisas têm sentido, onde a oração, o louvor, o estar aqui, o servir, o ânimo de vir, de colocar a luz, de ajeitar o som, de esperar, de convidar, de evangelizar, de esperar as pessoas chegarem, de se alegrar com cada um que está aqui, de se alegrar por ver o Rubem aqui, de ver o Pedrinho aqui na guitarra e você ter essa alegria pela vida do Pedrinho, de se animar, de ver o outro crescendo espiritualmente. Passar do nível daqueles que não conhecem a Bíblia para o nível daqueles que conhecem a Bíblia e pregam a Bíblia. Sair do nível dos vazios, que estão vazios, para chegarem no nível daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Muitos têm o desejo de serem cheios de dinheiro, cheios de roupa, cheios de tênis, mas que possa despertar em nós, pelo Espírito Santo, o desejo de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Do caminho do nível dos omissos para aqueles que se tornam ferramentas do Senhor e usados pelo Senhor. Eu tenho certeza que para todos que estão aqui, o Senhor tem uma perspectiva de que você suba de degrau. Eu não sei quantos aqui fazem como eu tenho um hábito, não sei se é saudável, de subir degrau de 2 em 2. Alguém tem esse hábito aqui, quando vai subir escada, subir de 2 em 2? Levanta a mão aí para eu não achar que só sou eu. Você também, Carol? Normalmente é os homens, né, que tem essa, né, e assim, só que eu já tropecei algumas vezes querendo subir de 2 em 2, eu subo correndo, ou não é, Christian? Eu subo de 2 em 2 e ainda subo correndo ainda e tal, mas só que é sempre arriscado. Mas eu tenho aprendido na vida, a atuar certa, a marcha certa, é você subir de 1 em 1 degrau. Eu vejo Deus não te dá força para você vencer os problemas do ano inteiro, não. Deus vai te dar força para você vencer os problemas de hoje. A quantidade de amanhã, e amanhã? Amanhã Ele vai te dar força para você vencer os problemas de amanhã. Então você vai se preocupar com os de hoje, você vai viver o dia de hoje. Então hoje Deus tinha um degrau para você subir. Porque às vezes a gente quer subir de 500 níveis, mas não é assim. Inclusive tinha uma manha no Super Mario, que você ia da fase 1 para a última fase. Não sei se você já viu isso. Tinha uma passagem secreta, você já enfrentava lá o Copas, e já zerava o jogo, e eu zerei, e eu me senti meio frustrado. Porque eu percebi que não é só zerar o jogo e ver o final, é o caminho, a beleza do caminho. E hoje, com saudosismo, eu volto para a primeira fase, monto no Yoshi e pego como é que chama? Tem a peninha que pega e ele voa, eu tentando fazer com que o Christian e o Edward se apaixonem pelo Mario, mas eles não apaixonam, é um saudosismo meu. Mas tem algo que é o caminho que você vai ter que desfrutar nessa hora. Então Deus tem algo para você viver hoje. Deus não quer que você deixe de ser adolescente e se torne um idoso. Deus quer que você seja você, nessa idade que você está sendo, mas existe algo ímpar e próprio do Senhor para a tua vida, para esse momento que você está vivendo hoje. Um degrau para você subir hoje. E eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Feche os olhos um pouquinho. Não precisa nem de música espiritual, não. Eu queria fazer uma oração bem sincera com vocês. Pai querido, eu oro por mim e por essa juventude que está aqui, Senhor, que Tu tem chamado. Eu vejo assim como Tu chamou Davi, Senhor, de um lugar inusitado, e Tu pega um improvável,
e na adolescência deles, Senhor, Tu destaca para algo especial. Eu tenho certeza que para cada um aqui, Senhor, Tu tem algo. E normalmente, Senhor, não é subindo 3, 4, 5 degraus de uma vez só, mas de degrau por degrau. Às vezes doloroso, às vezes a gente reprova, às vezes a gente falha, como Pedro, como Paulo, como Davi, como Moisés, Senhor. Mas a gente para, reflete, se arrepende, e aí, Senhor, Tu nos perdoa e Tu nos ajuda. E, Senhor, nós não queremos, Senhor, aqui um tanto de Peter Pan, que nunca cresce espiritualmente, que está sempre, Senhor, imaturo, carnudo. Mas, Senhor, nós oramos por essa juventude, para que eles despertem cada vez mais para aquilo que é espiritual. Dentro da peculiaridade da juventude, de ser jovem, e essa fase tem que ser vivida e saboreada, Senhor, como é próprio da juventude, da alegria, do brilho, do ainda um crescimento espiritual para cada um, Senhor, porque, Senhor, a próxima fase tem algo mais reservado de Ti para nós, que inclusive é melhor, Senhor, e nós Te damos graça por esse momento, porque em tudo percebemos que Tu tem nos amado e que Tu tem cuidado de nós. Abençoa o Gabriel muitíssimo, a Patrícia, Senhor, Letícia, Vinícius, todos aqueles que ministram, Tuta, Gabi, Marcos, Pai, a pastora Daiane também, os meninos, nós Te damos graça, em nome de Jesus, amém.